Hoje eu vou compartilhar com vocês um conteúdo sobre o título Aproveitando a Vida em Meio à Tormenta. Será que aproveitar a vida é curtir todo o entretenimento, satisfazer todos os projetos materiais, saturar-se com os prazeres carnais? Diante do que vemos, ao observarmos quão rápida é esta vida, como um sopro, como um piscar de olhos em relação à eternidade, deveríamos vivê-la como se nada existisse depois dessa nossa tão passageira existência. Sabemos o quanto a Bíblia tem sido perseguida através dos tempos, e não poucos buscam eliminá-la, distorcê-la, falsificar a sua verdadeira mensagem, e a despeito de tudo, ela persiste como a inerrante palavra de Deus. Esta é a mensagem central do Evangelho em Mateus capítulo 1, verso 21. Dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Portanto, essencialmente, o Evangelho ensina que a vinda de Jesus foi a chegada do reino de Deus aos homens, e pela sua morte em sacrifício vicário ou substitutivo na cruz, é salvo todo aquele que nele crê, como único mediador e salvador. Os cristãos verdadeiros creem em toda a Bíblia e conhecem que está registrado em 1 João capítulo 4, verso 4. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Hoje, ao pedirmos que Deus abençoe alguém, podemos ter o silêncio como resposta daquele para o qual desejamos bênção de Deus, ou que eu mesmo diga que já é abençoado, o que pode ser entendido como quem não precisa mais de bênção. Jesus nos advertiu sobre tudo o que vemos. Muitos dizem que não há inferno, porque Deus é amor, e nunca um ser que é amor condenaria alguém a uma eterna prisão. As pessoas não sabem que erram por desconhecerem as Escrituras Sagradas, porque elas mesmas testificam de Jesus. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João capítulo 5, verso 39. Outros dizem que não existe pecado. O pecado é justamente a causa da morte espiritual do homem, o afastando da comunhão com Deus enquanto na incredulidade permanecer, ou seja, de sua absoluta impossibilidade de compreender a palavra de Deus. Há os que, além disso, negam a existência do inferno, desconhecendo que a Bíblia fala sobre o inferno 54 vezes. Em toda a Bíblia, quem mais falou sobre o inferno foi Jesus Cristo. Hoje o certo é considerado errado. O puro é visto como sujo. O cristão como um ingênuo, como um ignorante, mas considerado inimigo pelo mundo, sob o governo do inimigo das nossas almas. O diabo, muitos afirmam que não existe, mas a Bíblia fala de modo mais enfático sobre ele 5 vezes. Nas tentações de Eva, de Jó, Cristo, no Apocalipse e a queda de Lúcifer, registrada em Isaías 14, verso 12. Pregam muitos falsos evangelhos, entre os quais a teologia da prosperidade, ocultam a mais absoluta verdade, que Deus, sendo em tudo amor e perfeição, não poderia deixar de cumprir sua perfeita justiça, condenando o que não se arrepende dos seus pecados a pena máxima de morte e prisão eterna no lugar de sofrimento, onde o fogo não se apaga, nem o bicho que agride o corpo em eterna decomposição não morre. No entanto, há diferentes graus de sofrimento no inferno, conforme Lucas capítulo 12, versos 47 a 48. E o servo que soube a vontade do seu Senhor e não aprontou nem fez conforme
a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Em Isaías capítulo 14, verso 15, lemos: E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Isso indica vários graus de sofrimento. Deus estabeleceu a pena de morte para o pecado não perdoado, mas tal é seu amor pelo ser humano que enviou o seu Filho unigênito, quem veio em carne e existe desde sempre, na segunda pessoa da Santíssima Trindade, para nos livrar de um débito para nós impagável, porque, conforme registra Paulo em Romanos capítulo 3, verso 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O sangue dos animais nos sacrifícios determinados por Deus prefiguravam o perfeito, completo e definitivo sacrifício de seu Filho, o único capaz de satisfazer a justiça do Supremo Criador de todas as coisas. E está escrito em Hebreus capítulo 10, verso 4: Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. A perfeita lei de Deus exige a morte do pecador. Sendo justiça perfeita, somente Deus pode punir o pecado com a morte e livrar o pecador do seu débito pelo sacrifício de seu Filho, completamente homem sem deixar de ser Deus, pois somente sendo Deus e homem ao mesmo tempo poderia pagar pelos pecados de todos os homens, livrando os que o reconhecem como seu Salvador da condenação eterna, porque ao Deus eterno ofenderam. Deus fez isso pelo homem, sendo todos pecadores. Entretanto, somente os que nele creem recebem o livramento proporcionado por Deus, porque Deus ofereceu seu Filho para morrer e enfermar em nosso lugar, conforme está escrito em Isaías 53, verso 10. Todavia, ao Senhor agradou morrê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Aos que dizem não haver inferno e defendem o aniquilacionismo ou a morte do não salvo, não consideram que o pecado é uma condição absolutamente incompatível com a pureza de Deus, e a ofensa ao Deus único, que é eterno, não pode deixar de receber eterna condenação. Pois os que não se arrependeram receberam, porque a justiça de Deus tem que ser cumprida, a condenação do pecado que é eterna. Deus jamais perdoaria o pecado do qual não houve arrependimento e não sendo reconhecido o sacrifício substitutivo de seu Filho, completamente homem sem deixar de ser Deus, pois somente sendo Deus e homem ao mesmo tempo poderia pagar pelos pecados de todos os homens, livrando os que o reconhecem como seu Salvador da condenação eterna, porque ao Deus eterno ofenderam. Deus fez isso pelo homem, sendo todos pecadores. Enviou o seu Filho unigênito, quem veio em carne e existe desde sempre, na segunda pessoa da Santíssima Trindade, para nos livrar de um débito para nós impagável, e condenam-se por seguirem a espíritos enganadores. A Bíblia nunca teve o propósito de ser um livro científico, mas em várias ocasiões muito se antecipou à ciência. Podemos citar exemplos de que a Bíblia se antecipou à ciência, mas de forma alguma o conhecimento da ciência ou nível intelectual nos pode levar a Deus. Somente pela fé, que vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, podemos agradar a Deus e alimentar esse dom divino que nos é concedido, tendo ouvidos para ouvir sua palavra, mas de modo especial pela transformação que promove nos que a leem,
com a devida reverência, precedendo sua leitura de uma oração ou conversa reverente com Deus, em nome do seu Filho Jesus Cristo. Tendo ouvidos para ouvir, sua credibilidade se fundamenta no cumprimento das profecias que chegaram ao tempo ao qual se referem, algumas relacionadas a mais de um evento. A lei é contra atitudes como essas. As pessoas vão buscando ouvir falsidades que lhes sejam agradáveis aos ouvidos e condenam-se por seguirem espíritos enganadores. Mas Deus não deseja para nós uma fé irracional. Estes são alguns exemplos. A Bíblia fala sobre o ciclo hidrológico, ou ciclo da água na natureza, em Eclesiastes capítulo 1, verso 7. Todos os ribeiros vão para o mar, e, contudo, o mar não se enche. Para o lugar para onde os ribeiros vão, para aí tornam eles a ir. E Jó, no capítulo 36, versos 27 a 28, diz: porque faz miúdas as gotas das águas, a qual as nuvens destilam e gotejam sobre o homem abundantemente. Sobre a redondeza da terra, ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Isaías, capítulo 40, verso 22. Isaías viveu 700 anos antes de Cristo. Porém, o matemático, bibliotecário, gramático, geógrafo, astrônomo, poeta Eratóstenes, um grego que viveu na cidade de Cirene, no norte da África, foi a primeira referência extra-bíblica a demonstrar a redondeza da Terra cerca de 200 anos antes de Cristo. Portanto, Isaías se referiu à redondeza da Terra, falou sobre ela no capítulo 40, verso 22, 700 anos antes de Cristo. Sobre a pressão atmosférica, Jó se referiu à pressão atmosférica em Jó capítulo 28, verso 25, onde diz que Deus estabeleceu a medida das águas e o peso dos ventos. Isso somente foi tratado de modo científico pelo físico e matemático italiano Evangelista Torricelli no século XVII. Sabemos que a imprensa foi inventada pelo alemão Gutenberg no século XV. E o primeiro livro impresso foi a Bíblia, da qual há relatos que restam algumas cópias, no máximo 3, uma delas se encontra no Congresso norte-americano. Os capítulos 13 a 15 de Levítico tratam das medidas de higiene em relação ao fluxo menstrual, normal ou anormal, e preventivas quanto ao contágio de doenças como corrimento vaginal ou uretral e também a lepra. Em Deuteronômio, capítulo 23, versos 12 a 13, lemos: também terás um lugar fora do arraial para onde sairás, e entre as tuas armas terás uma pá, e será que, quando estiveres assentado fora, então com ela cavarás e, virando-te, cobrirás o que defecaste. Mais uma medida de higiene que Deus ensina desde aquele tempo. Como então devemos aproveitar a vida? O mundo nos diz que aproveitar a vida é curtir seus entretenimentos. A palavra de Deus nos ensina que a vida cristã deve ser aproveitada vivendo cada momento como se fosse o último. Porque agora é o momento, uma chance única de viver para Cristo, porque após cessar o fôlego, será demasiadamente tarde. Pois essa vida comparada ao porvir após cruzarmos a última fronteira é de uma imensidão sem fim, uma eternidade. O mundo não vê isso e corre como uma pessoa que, algo obstruindo a visão, cego pelo Deus desse século, rumo a um abismo sem fundo. Ou seja, o porvir é eterno. Ele se entregou por nós no madeiro, trazendo toda a lei. Os que
não aceitaram o sacrifício do Filho unigênito de Deus que veio em carne, pois nós próprios não daríamos nosso filho nem para nossa mãe. E ele se fez 100% homem, por ação do Espírito Santo, sendo gerado em Maria, mãe do homem Jesus, e a ação do Espírito Santo não permitiu que o pecado original para ele passasse, não poderia passar, porque ele 100% homem, sem deixar de ser 100% Deus. Ele se entregou por nós no madeiro, satisfazendo, cumprindo toda a lei. Você acha, pela misericórdia de Deus, ainda podemos estar trabalhando por um tesouro que não pode ser roubado, mas não sabemos de quanto tempo dispomos. Que vale a pena arriscar a vida eterna pelo que você vê? Não foi à toa que Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E ele foi o maior exemplo de obediência. O mundo vê isto como loucura. Portanto, minha oração é para que você ouça e obedeça. Esta é a melhor forma de aproveitar o breve momento que representa esta nossa vida em relação ao porvir, ao que vem após o término dessa breve travessia por este mundo, que é como um piscar de olhos em relação à eternidade. O mundo vê isto como loucura, e vemos que em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, está escrito: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E ainda em 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 21, lemos: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Este é o momento de seguir a orientação de Jesus, quando disse: orai e vigiai sem cessar, permanecendo em espírito de oração e ficando atento aos sinais, pois quanto a esses, ele muito nos preveniu. Mas sejamos obedientes ao que ele nos ensinou e divulguemos a boa nova do Evangelho a todos quantos pudermos, pois ele não nos disse o dia nem a hora no qual viria, em que momento viria, para que todos ficássemos de sobreaviso. Mas sejamos obedientes ao que ele nos ensinou e divulguemos a boa nova do Evangelho a todos quantos pudermos, pois ele não nos disse o dia nem a hora, em que momento viria, para que todos ficássemos de sobreaviso, pois chegaria a qualquer momento quando menos esperássemos. Portanto, devemos estar preparados, pois essa vida comparada ao porvir após cruzarmos a última fronteira é de uma imensidão sem fim, uma eternidade. Os capítulos 13 a 15 de Levíticos tratam das medidas de higiene em relação ao fluxo menstrual, normal ou anormal, e preventivas quanto ao contágio de doenças como corrimento vaginal ou uretral e também a lepra. Em Deuteronômio capítulo 23, versos 12 a 13, lemos: também terás um lugar fora do arraial para onde sairás, e entre as tuas armas terás uma pá, e será que, quando estiveres assentado fora, então com ela cavarás e, virando-te, cobrirás o que defecaste. Mais uma medida de higiene que Deus ensina desde aquele tempo. Como então devemos aproveitar a vida? O mundo nos diz que aproveitar a vida é curtir seus entretenimentos. A palavra de Deus nos ensina que a vida cristã deve ser aproveitada vivendo cada momento como se fosse o último. Porque agora é o momento, uma chance única de viver para Cristo, porque após cessar o fôlego, será demasiadamente tarde. É o momento de seguir a orientação de Jesus, quando disse: orai e vigiai sem cessar, permanecendo em espírito de oração e ficando atento
aos sinais, pois quanto a esses, ele muito nos preveniu. Ao meu Deus e Pai, por Cristo Jesus, toda a honra e toda a glória, de eternidade em eternidade. Amém.